Bom, pessoal, vamos lá então. Obrigada, Bruno. Nada. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Então, vamos lá. Então, o Centro Paula Souza sugeriu a utilização dessa plataforma, né, do Microsoft Teams, como forma de ensino à distância aí nesse período, né, de suspensão das aulas, tá bem? Então, o Teams, ele serve, né, na verdade, para qualquer tipo de trabalho em equipe, tá? Então, a aula inclui, né, porque é professor e aluno também, tá? Então, a primeira parte do professor é ele vir aqui em equipes, tá? Deixa eu voltar aqui, que é onde o coordenador ele vai cadastrar as salas, tá bom? Então, as salas que vocês dão aula, o coordenador que vai cadastrar, tá bem? Eles vão cadastrar aqui. Então, ó, eu criei essa sala aqui de professor para quem estiver aí mexendo, tá? Então, o que vai acontecer, né? No primeiro momento, o coordenador, eles vão passar para vocês um código, tá? Que vocês vão usar esse código para entrar na sala. Então, cada sala vai ter um código, tá bom? Então, cada sala que vocês ministram aula, tá? Deixa eu só pegar o código aqui. Então, o coordenador, ele vai dar um código para vocês, ó. Vai ser um código parecido com isso, tá? Ele é aleatório e ele é único. Cada sala tem um código diferente, tá bem? Então, ó, o coordenador vai copiar esse código, tá bem? E passar para vocês. O que vai acontecer? Quando vocês entrarem aqui em equipes, a tela vai estar dessa forma aqui, ó, tá? Então, eu tenho a opção de criar uma equipe, tá bem? Ou a opção de ingressar na equipe, que é isso que o professor vai fazer. Então, o professor vai ingressar numa sala de aula, tá? Então, ele vai inserir o código aqui, que o coordenador passou, né? E pronto, ingressar na equipe, pronto, o professor entrou na sala de aula. Tudo bem? Então, é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Por isso que é importante o professor, tá? É que no caso que a Sueli já entrou, né? Mas eu mudo ela depois para proprietário, tá? Que nem igual eu vou fazer agora. Então é o seguinte, todo professor que entrar com o código, ele é um proprietário daquela classe, tá? Então, os únicos que são membros são os alunos, tá? Então, os alunos, eles estão aí presos a apenas cumprir as atividades que o professor vai mandar, né? Então, ele não pode postar tarefa, ele não pode excluir tarefa, né? Então, ele não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é o professor, tá bem? Tá? E aí, é o seguinte, do lado esquerdo aqui, deixa eu voltar aqui também, eu tenho os canais, tá? Que, ou seja, são divisões da classe. Como para nós vai ser essas divisões? Vão ser as disciplinas, tá? Porque se eu deixar em geral e postar as coisas aqui, todos os professores postarem aqui, fica bagunçado, né? Então, por exemplo, é difícil para o aluno procurar, né, um material específico de um determinado professor. Então, daí, o que o professor faz? Ele vem aqui no nome da classe, nos 3 pontinhos, tá? Tem aqui, adicionar canal, tá bem? Então, o professor vai fazer isso, né? E aí ele vai dar o nome do canal. Então, sugestão é o nome da disciplina, tá? Então, por exemplo, isso, ó, 3 pontinhos, gerenciar equipe. Aliás, adicionar canal, perdão. Tá? Adicionar canal, porque eu tenho que criar um canal para minha disciplina, tá? Então, criei o canal, vou dar um nome pro canal. Então, por enquanto, tem criado só as equipes, que são as salas do global. Aí cada professor vai criar a sua disciplina. Sua disciplina, tá? A gente decidiu isso para ficar mais organizado, né? Porque senão fica tudo lá no geral. Aí você posta uma mensagem, um aviso, corre aquilo lá, o aluno não consegue ver. Aí acontece aquela história do eu não sabia, aquela coisa toda, né?
Então, ó, vou criar aqui de uma disciplina que eu leciono, por exemplo, tá? Aí descrição é opcional, não precisa colocar, mas se quiser colocar uma outra descrição, fica à vontade, tá? E aqui o seguinte, ó, privacidade. A gente recomenda que sempre use o padrão para todos entrarem, incluindo o coordenador, tá? Porque o coordenador tem que fazer o acompanhamento das atividades que vocês postam, tá bem? Então, porque tem a opção de privado, que daí o professor escolhe manualmente, tá? Membro a membro, quem vai participar daquele canal. Então, por exemplo, uma sala de 40 é difícil você pegar um por um, né? E adicionar. Então é mais fácil deixar com um padrão aqui, tá? E acessível a todos. E aí você marca, tá? Mostrar esse canal automaticamente na lista de canais de todos. Por quê? A hora que eu marco isso daqui e dou um adicionar, ó, meu canal ele aparece na lista de todo mundo, incluindo os alunos, né? Então eles vão ver, né, que tá aqui a minha disciplina, então toda a comunicação minha vai ser aqui, da Rosângela, do Mauri, do Marquinhos e assim por diante, tá? E aí aqui você posta, tá? Mensagem, se quiser postar um vídeo no YouTube, você põe um link. Se você quiser fazer gravar uma videoaula e mandar para eles, tá? Você manda também por aqui. Arquivo, por exemplo, eu quero passar uma apostila, quero passar um PowerPoint, quero passar, enfim, material, PDF, a gente utiliza essa guia aqui, ó, arquivos, tá? A hora que eu clicar em arquivo, o que vai acontecer? Ó, ele vai abrir uma tela bem parecido com o OneDrive, tá? Que a gente tem lá no e-mail. Ah, deixa eu ir no geral, tá? Eu tava em errado aqui, no geral. Não vai carregar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu recomendo que vocês postem material, PDF, PowerPoint, essas coisas todas, na guia geral, tá? Por que disso? Essa pasta aqui, material de aula, ela tem uma proteção contra edição e exclusão, tá? Então, se você postar fora dessa pasta, o aluno pode apagar seu arquivo, né? Se for um arquivo que consegue editar, por exemplo, um Word, um Excel, um PowerPoint, o aluno consegue editar, tá? Então, se você postar fora dessa pasta, alguém consegue mexer, tá? Se você postar aqui dentro, material de aula, aí, por organização, você cria, né, uma pasta nova, ó. Então você vem em novo, pasta, vou criar uma pasta da minha disciplina, por exemplo, tá? Por questão de organização, tá bem? Então, dentro dessa pasta material de aula, nós professores que só temos permissão total. Então nós conseguimos apagar, nós conseguimos editar. O aluno ele só consegue ver, tá? E fazer download também, né? Mas ele só consegue ver, ele não consegue apagar. Então não consegue editar. De repente você pode pôr aqui um Word tranquilamente que o aluno não vai conseguir editar, tá? Então dentro desse material de aula aqui, tá? Se você colocar fora, né, que está aqui no geral, aí todo mundo da classe consegue mexer, tá bem? Muito bom. Então é isso aí, tá? Pelo menos essa primeira parte, tá? De ingressar numa sala, tá? E passar o material, essas coisas todas, tá? E aí compartilhar um vídeo no YouTube, você coloca o link aqui, né? Na mensagem. E aí é igual ao Facebook, né? Tá? Essas coisas você posta lá e de tarefa. É o próximo assunto, tá? Então tudo bem essa parte? Então ingressar na classe e compartilhar mensagem, material. Nessa classe então eu não consigo colocar o arquivo, você colocar no geral. No geral porque você consegue na classe colocar. Só que o geral ele tem essa proteção, né?
Que às vezes a gente sabe, né? Tem aluno que às vezes é mal intencionado, né? Só que Tá. você vê mesmo dentro do geral, daquela pasta principal, eu vou criar a minha pasta. O ideal é a gente criar a pasta da nossa disciplina, né? Para não ficar bagunçado, tá bom? Muito bem, então beleza? O coordenador vai passar o código, vocês usam aqui, né? Ó, ingressar em uma equipe, vocês vão colocar o código aqui, vocês já estão dentro da aula, da sala, tá? Estando dentro da sala, né? Então vai vir aqui, 3 pontinhos, adicionar o canal. E aí cria o canal lá da sua disciplina. Tudo bem? Avaliação, como que funciona aqui, tá? Ela se divide em 2, tá? Basicamente em 2 grupos. Ou é trabalho, ou é uma avaliação como se fosse aqui física, né? Aqui no local, tá? Então, ó, como que a gente trabalha? Então, a gente vem aqui em tarefas, tá? Aí ele vai carregar as classes que você faz parte, tá? Então, primeiro de tudo, tem que entrar na classe. Então você não consegue criar uma tarefa para classe sem estar na classe, né? Então nessa lista aqui, ó, vou escolher o grupo que eu acabei de criar, né? Então, ó, grupo de professores, né? Tá? E por enquanto o quadro está vazio, porque não tem nenhuma avaliação, né? Ou seja, nenhum professor ainda pôs, né? Então eu vou criar uma nova. Então primeiro eu vou criar uma tarefa, ou seja, é um trabalho que o aluno vai entregar posteriormente, tá? Então, carregar a tarefa, e aí eu dou um título para ela, por exemplo, lista de exercícios, né? Você vai dar um título, tá? E as instruções você vai colocar lá o que critério de avaliação, né? Aquelas coisas que a gente já faz, mas vai ter que especificar aqui. Se é arquivo, formato de arquivo, né? Por exemplo, sempre recomendo que o pessoal mande PDF, por exemplo, tá? Critérios de avaliação, tá? Você vai especificar aqui, tudo bonitinho, igual a gente faz em aula, mas escreve aqui, tá bem? Pontos, né? Você pode pôr quantos pontos vale, tá? 100, 10, 5, tá? Porque dependendo do tipo de tarefa, ele gera. Questionário entra lá no de avaliação, ele já faz automático, tá? Eu já vou chegar lá. Tá? Mas pode pôr pontos, porque para nós é bom, porque ele retorna a porcentagem. Então daí você pode combinar com os alunos, ó, 50% R, 75% é B, assim por diante, tá? Então atribuir já estou no grupo que eu quero atribuir, né? Então professores, aqui que é o momento caso você está atribuindo uma tarefa para a turma errada. Às vezes pode acontecer. Daí aqui é o momento de você trocar da turma, tá? Aí aqui todos os alunos, tá? Porque ele permite que você mande para alguns alunos específicos. Por exemplo, um caso de progressão parcial, né? Então, na hora que eu clico aqui, ele lista os alunos. É que não tem nenhum aluno aqui, mas ele lista, tá? E a data de conclusão. Qual que é a data que você quer que ele entregue, tá? Por padrão, ele sempre joga um dia depois. Mas eu posso pôr o prazo que eu quiser, sei lá, para a semana que vem. Então, ó, 26, e eu permito que seja até 23h59, por exemplo, tá? Se você clicar aqui no reloginho, ele vai de 15 em 15 minutos, tá? Mas nada impede de eu digitar um outro horário. Quero, sei lá, 23h15, por exemplo, tá? Não salvou, peraí, tá? Nada me impede. Tá? Mas o programa aqui ele sugere de meia em meia hora, mas você pode mudar. E aqui embaixo, tá? É uma opção que ele já está ativo, você consegue editar, mas para nós não faz muito sentido, que é você permitir que o aluno entregue após o prazo, né? Para nós não faz muito sentido, mas ele permite isso, tá? Então, se você começar
Porque como é online, é na internet, se é deixar para entregar depois, você perde o controle. Então, ó, a tarefa será postada imediatamente. Então, a hora que eu colocar aqui em atribuir, ela já vai para os alunos, tá? Com entregas tardias não permitidas. Então, eu não consigo, o aluno não consegue entregar após 26 de março às 23h15. Se o cara entrar 23h15, 01 segundos, 02 segundos, tá bloqueado. Ele não consegue enviar. Mas esse editar aqui, ele permite um negócio que é bom para nós, que é você programar o envio, tá? Então, acabou a internet aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos ver. Aqui, tá? Então aqui, ó, agendar para atribuir no futuro. Então eu marco, tem um quadradinho aqui, ó. Eu marco que eu quero, vamos dizer assim, que ele entre no ar, igual tá aqui, ó, de sugestão, 20 de março às 9 da manhã. Então eu quero que ele entre amanhã no ar, tá? Então eu marco aqui e agendo uma postagem. Então isso permite com que eu, em um dia eu consiga programar todas as minhas atividades. E aí, quando chegar amanhã, 9 horas, ele manda para os alunos sozinho. Não precisa me preocupar com isso, tá? Mas eu vou cancelar aqui, eu vou postar agora, para vocês verem como é que funciona, tá? Então, coloquei lá em atribuir, a hora que eu vier em professores, já está aqui a minha tarefa. Lista de exercício, vence dia 26 de março, aí automaticamente você viu aí, ó, ele já manda as notificações. Tanto para você, professor, quanto para os alunos. Já vai para os alunos. Então não tem aquela história do aluno, eu não sei, eu não recebi, tá? Vai estar atrelado ao e-mail dele. E ele recebe um e-mail, inclusive, tá? Né? Então, a hora que eu abrir aqui, eu vou abrir uma tarefa que eu testei ontem para vocês verem como que funciona, tá? Então, ó, aqui é o seguinte, ó, aparece para nós, professores, quem viu a tarefa, quem entregou a tarefa e quem não viu a tarefa. Então, nesse caso, ó, eu tenho como exemplo aqui, ó, 3 alunos que viram a tarefa. Eles olharam lá, viram as instruções, mas não entregaram, tá? Então, aqui, ó, a avaliar. Tá os alunos que para nós aqui é o I, né? Que ele não entregou, né? Então ele ou não entrega, ele separa em 2 grupos, tá? O aluno que visualizou e não entregou, que é o caso desses 3 últimos aqui, tá? E esse não entregue é o aluno que não viu. Na verdade ele não entrou aqui na plataforma para ver, tá? Nem ligou. O cara que fez, ele vem aqui, aparece como para você avaliar ele. Então o que acontece, ó? Em avaliado, estão aqui os alunos que o status está devolvido, porque eu corrigi para eles, tá bom? Então o que acontece? A hora que eu depois eu vou mostrar, ele já dá a porcentagem de acerto para o aluno caso você faça um questionário com ele, tá? Então o próprio sistema já vai... Ele corrige para você. Se for no caso não dá certo, para fazer isso uma prova dissertativa. Você, depois eu vou mostrar ali o formulário, daí você mesmo vai ter que entrar aqui, ó. Você clica na prova do aluno, tá? É que é como aqui já tá ticado, mas aqui você corrige de cada um. Aí você marca se está certo, se está parcialmente certo. Aí parcialmente certo você dá lá a quantidade de pontos, tá? Mas ó, só para vocês verem, ó, ele retorna a porcentagem de acertos, que auxilia na hora de você mudar para menção. O alimento daí para resposta. Ah, sim, já chega lá. Tá? Então, quando você entra na tarefa que os alunos estão enviando, eles vão listando aqui, tá?
E aí você vai avaliando Aí um por um. vai aparecer entregues, né? Vai aparecer entregue. Você clica, você vai ter acesso à prova, tá? Ó, vai ter acesso a, por exemplo, a prova dele, né? E aí você vai clicar aqui em 3 pontinhos, porque eu já fiz isso, e você vai lançar a nota dele. É a última opção, tá? Porque a opção tá marcada porque eu já lancei a nota, tá? Mas vai estar aqui para você lançar a nota dele e aí ele recebe sua correção do trabalho, de qualquer coisa que for. Tudo bem? Aí, tarefas. Vamos voltar aqui onde eu quero fazer na hora ali, né, uma avaliação. Então, o que eu vou fazer? Criar questionário, tá? É uma prova teórica, por exemplo, tá? Todos os outros tipos de prova, avaliações, vamos dizer assim, ou tarefa, ele satisfaz. Agora, uma prova escrita, né, teórica, questionário. O que vai acontecer? Clico aqui, tá? Ele vai fazer com que você use esse outro programa, que é o Forms, da Microsoft, para você criar a sua avaliação. Então, ó, no caso já tenho aqui, mas vou clicar aqui em um novo formulário, tá? Então, novo formulário, ó, vai abrir o Forms do Office, tá? E eu vou clicar aqui, ó, em novo questionário, tá? Não em formulário, porque esse novo formulário é no sentido de fazer uma pesquisa, por exemplo, tá? Mas como eu vou fazer uma avaliação teórica, então seria um novo questionário, tá? Aí eu dou um título para ele, tá? E se quiser uma descrição. E aí eu vou adicionando as minhas perguntas, ó. Escolho se quero com alternativa, com texto, com data, e tem algumas outras opções aqui, mas geralmente a gente ou múltipla escolha, né, ou texto, né, dissertativo, tá? Então opção, ó, eu clico, tem também é verdadeiro ou falso, né, você pode fazer. Aí aqui na pergunta eu coloco a pergunta que eu quero e as opções. Posso fazer verdadeiro ou falso, né, tem 2 opções aqui, e ou se eu fizer ABCDE, posso ir adicionando aqui as opções, ó. 4, opção 5. E aí você vai dizer para o sistema qual que é a alternativa que está correta. Então você vem na alternativa e clica aqui no V, de resposta correta. Pronto, tá? Ele já considera, vamos dizer assim, nesse caso aqui, que a exemplo, letra B está correta. Então ele já corrige automático para você. Se você quiser, às vezes existe a possibilidade de você colocar várias respostas, né? Ele tem múltiplas respostas corretas, existe essa opção. Então eu marco aqui, ó, e por exemplo falo que a D também é correta, tá? E a gente geralmente recomenda que ela seja obrigatória. O aluno tem que responder ela, tá? Porque isso obriga que o aluno responda a prova inteira. Tudo bem? Então, se você desmarcar, ele consegue enviar a prova em branco, por exemplo. Ele consegue fazer isso, tá? E aí, ó, por exemplo, questões dissertativas, texto, você tem a opção de pôr resposta longa, se for assim, uma pergunta que demande muito desenvolvimento, tá? Só em resposta curta que ele dá a opção de você colocar uma resposta para ele corrigir para você, só que cai no problema que é o seguinte: se o aluno não escrever exatamente o que você pôr aqui na resposta correta, ele vai dar errado, entendeu? Então tem que ser uma palavra só. Para dar certa função. Tem que ser uma palavra e, por exemplo, em inglês, né, que tem os plurais lá, o cara errar, dá para usar, né? Então, ele aceita uma resposta curta, mas teria que ser tipo aquele preencher, né? Preencher uns caracteres, né? Tem que ser, para esse aqui funcionar bem, tem que ser uma palavra só. Se for várias, aí tem que ser exatamente como você coloca aqui, tá? Aí como que
Tem que ser a própria. Então, esse também, tem esse caso também. Se o aluno botar um sinônimo, vai estar errado, né? Então é só para que você não tenha alternativa. Não, mas dá para ser resposta dissertativa. Daí o senhor depois vê a resposta e dá o certo. Só que não automático. Só que daí não é automático, né? Daí o professor vai ter que ler e corrigir mesmo como se fosse o papel. Né? Não, ele permite isso, permite. Faz diferenciação aí de caixa alta, caixa baixa? Faz diferença. Então, se mandar uma sigla lá... Tá. Então, por isso que, assim, tem caso e caso, professor que vai ver, né? Professor que vai ter que ver, né? Mas tem essa opção também. Como que eu sei que eu terminei o formulário? A hora que aqui, no cabeçalho, está salvo. Ele está com essa palavra salvo aqui, tá? Então o teu formulário já está pronto. E aí o que você faz? Você retorna para o Teams, tá? Como ele saiu da tarefa, vou de novo criar questionário, tá? E aqui já aparece o meu questionário que eu criei. Então vou clicar, avançar, tá? O título ele já puxa do título do seu questionário, então você não precisa preencher. Instruções, pode dar instruções extras caso não colocou lá no formulário, tá bem? Pontos possíveis, tá? No caso aqui tá 0 pontos porque lá no formulário eu deixei com 0 pontos, tá? Mas no formulário você vem aqui, ó, deixa eu voltar, e vai pondo nas perguntas quantos pontos elas valem, tá? Para ele corrigir já automático para você. 1 ponto, 10 pontos. Sim. Sim, porque aqui na tarefa, ó. O texto valendo 70% da prova e o Sim. 30%. Sim. Aí você põe o texto 70 e cada pergunta 10, por exemplo. Isso. Pode sim. E também não tem, por exemplo, tem que ter 10 perguntas, já quantos questionários? Isso. Aí só não esqueça que tem que dar ponto, tá? Ou 1, ou 10, ou 70, tá? Mas tem que dar porque daí é o retorno pro aluno da pontuação dele, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, que eu tinha esquecido, um ponto para essa pergunta e outro ponto para essa pergunta, tá? Então, ele já faz aí, tá? Deixa eu recarregar aqui. Espera um pouco. Deixa eu descartar. Então, ó, questionário. Puxar o novo, né? Então, ó, ele já puxa pontos possíveis lá do formulário, tá? O que você colocou lá de pontuação, ele já põe aqui. E novamente, a mesma coisa lá de tarefa. Atribuído a tal sala para todos os alunos e você põe um prazo para ele também. Tem como mutar o aluno. Tem. Tá? Então vamos dizer, ó, esse questionário é uma avaliação que iria ocorrer na hora da aula. Então vamos dizer que são 4h10 agora. Vamos dizer que a aula começa agora e termina 5 horas. Então eu venho aqui, ó, 19, 17 horas. Então não tem como ele entregar depois. Acabou o tempo. Tá? Aí o início eu posso programar igual eu faço na tarefa. Então é que agora já está 16h10, né? Mas vamos dizer, ó, vou programar para 16h11. Vamos só para a gente ver. Então, ó, agendar para o futuro. Como a data tá antes, ele dá um alerta para você, tá? Que você tá programando o agendamento depois do fechamento. Então, ó, dia 19 às 16 e vou pôr 12, vai, que já bateu 11. Então, o que vai acontecer também? A hora que chegar no horário 16h12 vai entrar para o aluno, né? Então, ó, concluir, tá?
E vou, ó, o botão trocou, não é mais atribuir, é agendar. Então, ó, vou mandar. E ó, questionário, olha lá, tá agendado, tá? Já foi para os alunos. E a hora que der às 16h12, ó, vamos guardar que só falta pouco tempo, ele já vai tá valendo, tá? E essa notificação já vai para os alunos? Já vai para os alunos. Eles sabem na aula Vai a dele. aplicação, a notificação vai no aplicativo e vai por e-mail também, tá? Então falta pouco aí, 10 segundos. Vamos ver. O modelo dele veio parecido com o azul, né? Sim, bem idêntico. Obrigado, professor. Pelo jeito não tava, É. Não é horrível, eu acho. Aí, ó, já deu aqui, quer ver, ó? Eu vou só trocar a guia para atualizar. Pera aí, que é. Mas ele já veio aqui, ó. Ó, questionário já tá valendo. Tá? Vamos ver se a DOR carrega. Não carregou. Mas o questionário já tá valendo, ó. Então, se eu entrar na tarefa, que acabou caindo aí. Então, vou voltar aqui. Aí, ó, questionário já tá rodando. Até às 17 horas. Tá? Ó. Vamos voltar aqui dos professores. Então, ó, vocês lembram que tava aqui agendado, né? Agora já tá valendo. Tá rodando o questionário até às 17 horas. Tá? Então, isso também é uma forma de substitui, né, a prova, né, que a gente dá aqui na ETEC. Só uma pergunta. O primeiro módulo que você vai ter a tarefa, nela o aluno também pode submeter artigo. Sim, pode, submete arquivo Tá. na hora que manda. Usando formas, tem a opção de submeter também. Tem. Ele submete, né, que é tranquilo, né, se for um PDF, um relatório, um arquivo, ele submete. Vamos colocar no PDF para não mexer no Sim. arquivo. O ideal, o PDF é isso, né, para não alterar o arquivo. Sim. Tá. Tem como igual quando a gente, no centro, quando a gente usa, às vezes, um curso, tem como um aluno se comunicar com o outro, não tem? Ele pegar, por exemplo, imprimir a tarefa dele e mandar tudo, sabe, colar um do outro. E daí o cara foi fácil, o outro faz. Então, aí é uma situação que é aquela, não tem como a gente controlar. Não, é isso. Não tem como. A atividade é única para todos? Não, mas não tem como a gente ter esse controle, né? Não, você não tem como. Ó, o cara tá aqui no celular, ó. O cara tá aqui no celular, não precisa nem passar pro outro. O cara tá aqui no celular, mas aí. Igual prova, se a gente quiser, quem garante que eles não vão mostrar material? Pode mostrar material. Não. Fazer na casa, Sim, mas quando você dá essa área, é possível, né? Não, sim, mas mesmo no EAD, o que ele tá falando é que mesmo no EAD, uma atividade simples, a gente Não tem. Só existe assim. Essa é a alternativa, mas você não vai fazer, por exemplo, 40 provas diferentes, né? Existe uma ferramenta que ela faz isso, que ela detecta se o cara minimizou janela, se trocou de aba, mas isso aqui, ó. Sim, não, mas como o cara faz? Eu estava vendo ali, igual quando você conversa, tem uma hora que o aluno vai enviar, falei, acabei. Mas antes de acabar, normalmente a gente dá uma conferida, não é isso? Sim. É igual os cursos que a gente faz no centro, que ele exibe todas as perguntas para você. Não, isso aí não vai ter. Aí se eu dou um print naquela tela, envio, eu enviei. Só que nada impede, mas é aquela, né? Aí cada aluno que. Não tem como isso daí, Não tem como. Isso, infelizmente, essa parte não o sistema não salvaguarda, né? Porque eu conheço só, e é um programa, na verdade. Tipo, eu teria que instalar no computador
para detectar o... Mas daí o cara tá na casa, tem notebook, tem celular, não vai ter como. Mais velho da escola são do Mas aí depois você aprende, ele junta 3 aí na casa de um aqui, ó, uma aqui, Esse não é do... Aí é cada um com cada um, né? Infelizmente isso não é muita novidade, né? Tá. Isso felizmente a gente não tem controle, tá? Então, ó, para finalizar, tudo bem até aqui? Tudo bem? É a parte de live, tá? Caso o professor queira fazer um ao vivo com os alunos. Lembrando, tá? Pela norma aí que vem pra gente, essas lives elas têm que ser em horário da aula. Não pode ser depois, nem antes. Gera um monte de... não só a questão trabalhista, mas também... Mas questão também de organização, né? Se eu marcar, por exemplo, um outro horário que o outro professor marcou, fica difícil, né? Então, geralmente não tem tipo o professor dando aula no mesmo horário que eu? quando é divisão de turma, né? Sim. Aí daí se faz live com metade da turma, o outro professor com a outra, tá? Então, dá. É que assim, de fazer em horário de aula, tá? Porque se tentar fazer separado, cai aqui o que a Rosângela falou, questão trabalhista e também questão de organização, né? Você esbarra na aula de outro professor, horário de outro professor, tá? Esse material vai ser agora que esse problema com o coronavírus, certo? Vai ser só durante esse período ou depois ainda vai poder usar? Pode usar. É porque assim, estão fazendo isso porque nós não temos uma padronização com relação a esse tipo de abordagem, tá? Por exemplo, nós no informática usamos Edmodo. Tem professor que usa o Classroom do Google. Então não está padronizado. Então aproveitou-se para padronizar a plataforma, né? Vou perguntar uma coisa. Tanto nesse período como depois, eu acho que depois vai mudar. Mas principalmente nesse período que a gente vai usar o Teams, o Edmodo a gente não usa mais. Não. Para tudo, né? Uhum. Então, Qualquer outra plataforma. Aqui vai ser usada essa, tá? Então, para fazer live é calendário, tá bom? Em calendário, tá? Porque as lives aqui, elas chamam-se reunião, tá? Então, assim, dica que eu dou para vocês: agendar a live. Por quê? Se for dar aula, o aluno não tem como também dizer que não sabia. Tá bem? Não tem como. Por quê? A hora que você clica aqui em nova reunião, vou mostrar pra você. Você põe o título, né? A live ou aula ou qualquer outra coisa, tá? Participantes obrigatórios, né? Caso você queira que realmente alguém participe, né? Horário de início e término, tá? Vou colocar aqui 30 minutos, tá? Ele vai de meia e meia hora, mas nada impede de você digitar o horário. Porque aí, por exemplo, a aula é 50 minutos, né? Por exemplo. E, olha só, não se repete. Mas como sua aula é semanal, por exemplo, você pode pôr aqui semanalmente, tá? Ou personalizar. Só que como vai ter esse caso de ser quinzenal as atividades, então não vai fazer live toda semana, mas daria para fazer toda semana, tá? E adicionar canal. Então você vai, que aqui, por exemplo, tá? Deixa eu descer um pouco aqui. Então eu, por exemplo, vou adicionar as pessoas da minha disciplina, né? Então a programação web. Então, canal Programação Web do grupo Professores vai participar dessa live. Então, isso, por exemplo, por isso que é bom cada um ter o seu canal. Porque se por geral, vai todo mundo, todos os professores, todos os alunos, né? Eu acho que mesmo dentro da programação aí, para uma questão de organização, sempre o professor colocar data.
Ah não, tá aqui, né? Ó, Ah, sim. data e horário. Deixar de colocar data e horário. Data e horário que começa e que termina, tá? Adicionar localização, essa aqui é uma opção caso essa reunião for acontecer num local físico, não é o nosso caso, né? Tá? E aqui, outros detalhes que você queira pôr, sei lá, que o aluno precisa estar com, sei lá, algum software aberto para ajudar, tá? Alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, ó, eu ponho enviar. O que vai acontecer? Olha só, no calendário já está marcada a live. Então está marcado no meu calendário e de todo mundo que faz parte daquele canal. Então o aluno já vai pro aluno. Então o aluno não tem desculpa de não saber, tá? Ele só não vai participar se ele realmente não quiser. No e-mail já vem, né? Então, e aí, a hora que começar, né, você vai ser avisado. Aí quando começa, eu vou pôr um reunir agora, que é tipo, eu quero fazer uma live agora, tá? Que é o que vai acontecer quando chegar às 16h30. Então, ó, você ativa o vídeo seu, ou desativa, e ativa ou desativa o microfone. E aí você clica em ingressar. Tá? Ele vai dar um tempo, ó, e já está acontecendo, tá? Então eu entro aqui em pessoas, tá? Já é automático, e aí vai entrando os participantes aqui dessa transmissão, tá? Quando entra mais de 2 participantes, é que não vai aparecer aqui, mas aparece aqui no canto direito o botão de você mutar, você ativar o mudo para todo mundo. Então, a gente sabe, né, aluno às vezes tá aqui, extrapola, então você consegue silenciar todo mundo. E aí você vai dando aula e você fala assim, por exemplo, ó, mandem pergunta aí pelo chat. Então você vem, muda aqui, ó, mostrar conversa. Ele vai mostrando o chat que você consegue ver, tá? Ou combina com o aluno, caso queira fazer uma pergunta, ele se desmuta, ele faz a pergunta e muta de novo, tá? Aqui, ó, mais ações, tem várias opções, mas tem um iniciar gravação. E os alunos também conseguem gravar, tá? Isso também é uma coisa que... Então, por exemplo, eu acho, por exemplo, a participação de live um método de avaliação. Porque um aluno pode gravar, passar para o outro que acorda 1h da tarde, aí o cara assiste a sua aula e faz as atividades e tem a mesma nota. Então também eu acho, quem for usar essa ferramenta, uma forma de avaliação também, né? Porque tá presente, né? Mas quer dizer no sentido assim, do aluno gravar a sua transmissão para você conferir depois. Isso. Ele mandar mensagem. Já é um meio de eu saber da participação dele. Sim. E para nós, professores, o que é interessante é esse compartilhar aqui, tá? Que eu consigo compartilhar com os participantes. É que aqui tem uma quarta opção, porque eu tenho esse programa de quadro branco instalado. Mas basicamente ele te dá 3 opções. Ou você compartilha a sua área de trabalho inteira, então tudo que você mexer no desktop aqui, os alunos vão ver. Compartilhar uma janela só, a janela de um programa que está aberto, tá? Então, ó, eu tô com o Teams aberto, eu tô com o Forms lá, o navegador aberto, tô com o programa da gravação aqui aberto, tô com o Explorer aberto, Firefox aberto e outra pasta aberta. Então eu posso escolher uma das janelas para compartilhar com os alunos. Ou já direto, sem abrir um PowerPoint. E o PowerPoint ele pega, tá? Tudo bem que tem aqui o botão procurar, caso o PowerPoint não esteja na lista, você vai lá, procura e ele abre. Porque ele pega do histórico do PowerPoint. Então o histórico do PowerPoint está aqui, o programa aqui ele pega também. Então eu vou escolher um aqui, que geralmente é o que a gente vai trabalhar, né? Então, ó, ele vai abrir o PowerPoint aqui na tela, todos vêm sem abrir o PowerPoint. Então, ó, meu PowerPoint tá aqui embaixo, ó, ele não tá aberto. E você tem o controle, ó. Você passa, vai passando os slides, tá? Você pode na live falando da sequência do Isso, é a sequência do slide, tá? Ele vai estar vendo você e o slide. Vai estar vendo você e o slide. E tem essa opção aqui, ó, desse olhinho, que você impede
porque eles estão tendo acesso. Você impede que eles passem o slide, porque é permitido, tá? Porque assim, apesar de live a gente usar para aula, encarem na verdade como se fosse uma reunião, tipo uma reunião de qualquer coisa. Então você trava aqui, ó, não permito, o olhinho cortado, tá? Então os participantes não podem percorrer, e aí você dá a sua aula, vai falando, terminou, parar a apresentação, volta aqui para a câmera, tá bem? E daí, ó, terminou, você dá o desligar Para eles interagirem e com termina. você na aula, por exemplo, você fez sua live, vamos dizer que você programou em 50 minutos, você deu 20 minutos de explanação para eles, de explicação, aí você solicita um feedback deles, o que eles entenderam? Eles podem fazer um vídeo para você mandar de volta ou é mensagem somente? Porque daí eu acho que por causa de ser real time, né? O cara fala, olha, o que você achou disso? Eu tá entendendo o que a gente faz em aula mesmo. Você, o que você achou disso? O que você tem a dizer disso? E você abre o microfone para ele falar. Ou ele abre. Ou ele escreve no chat lá. Vídeo não tem como. Não, daí se ele tiver a webcam, ele ativa a webcam. Mas escrevendo tranquilo. Escrevendo. Daí eu acho que dá uma forma de saber se realmente o cara está fazendo, não está fazendo, entendeu ou não entendeu, né? Porque daí ele está na classe. Então, você pode, por exemplo, sei lá, se o fim dessa aula gera um arquivo, por exemplo, ou gera uma coisa, você cria uma tarefa para ele postar no final da aula. Esse arquivo. Porque daí provavelmente não dá tempo. Tá bem. Deu para entender? Nada. Tchau, tchau. Não sei se deu para entender. Não, mas isso daí, ó. Isso daí do cara escreveu, acho que foi o que a gente faz. Ou ele na aula, escreve, né? ou ele abre o microfone, ou ele abre. Porque assim, tem aluno que não tem webcam, tem aluno. Entendeu? O de escrever provavelmente todos vão ter. Todos vão ter. Então, posso pedir isso daí. Tá bem? Então eu vou parar aqui.